meus queridos, tudo certo? Vamos para mais uma aula. O último vídeo postado, ou pelo menos que eu gravei, foi sobre transportes, né? Ou seja, os principais meios de transporte. E como é um conteúdo que é interessante dar um complemento, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre os transportes no Brasil, né? Os transportes no Brasil, eles reúnem aí os mais diversos tipos de meios, né? Ou seja, nós temos transporte terrestre, transporte aquático, a gente tem dutovia, nós temos transportes aéreos. Só que o transporte mais utilizado no nosso país, de longe, é o transporte de cargas por rodovias, né? Então, o transporte rodoviário, aquele que é transportado pelas rodovias, por veículos, carros, ônibus, caminhões, entre outros, esse domina quase que 60, 70% de todo o transporte nacional. Os setores de transporte no país, eles têm se expandido e melhorado em diversos aspectos. Nas últimas décadas, foram feitos investimentos significativos, o que não significa que a gente tem uma malha de transportes aí perfeita. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela traz alguns dados de que 60% do transporte realizado no Brasil ou mais é feito por rodovias, em torno de 20% por ferrovias, 13% mais ou menos são hidrovias e uns 4% mais ou menos aí são através de dutovias e também aerovias, né, a utilização de aviões. Quando a gente fala de meios de transporte, vale salientar ali que a gente tem que entender que são várias categorias existentes, né? E elas podem se classificar aí de acordo com o local que ocorrem, né? Como mencionado em vídeo anterior, o transporte terrestre ele é aquele que é transportado por terra. Então pode utilizar caminhões, pode utilizar ônibus, automóveis, né? Então a gente tem as rodovias, as metrovias, a gente tem as ferrovias, né? Outra modalidade de transporte que nós temos é o transporte aquático, que é também chamado de aquaviário, né? Esse ocorre nas chamadas hidrovias, né? São as vias de água, rios, né? Podem ser no mar também, né? Então a gente tem, por exemplo, o marítimo, que é no mar, os fluviais, que são aqueles em rios, e também os lacustres, aqueles que ocorrem em lagos e lagoas. Uma outra modalidade de transporte que nós temos também é o transporte aéreo, que é realizado em aerovias, né? Ou seja, vias no ar, né? Como por exemplo aviões, helicópteros, balões, enfim, entre outros. E a gente tem também os dutoviários, que também são chamados de transporte tubular, né? E esse ocorre por meio aí de tubos. Exemplo clássico, o transporte de gás que o Brasil recebe da Bolívia. Esse aqui é um exemplo que utiliza aí dutovias. Em resumo, né, quando a gente fala de transportes no Brasil, as modalidades de transporte no Brasil elas têm o seu início de desenvolvimento lá no século XIX, isso já com a construção de algumas ferrovias, né? Com a necessidade de uma expansão de áreas para transporte no país, há uma expansão da malha rodoviária, né? A denominada Era das Ferrovias, ela vai marcar um período de expansão, onde a gente vai ter várias ferrovias sendo construídas no país, isso mais ou menos de 1870 até 1920, sendo uma das mais importantes ferrovias a famosa estrada aí de ferro de Mauá, que foi a primeira ferrovia do país, isso inaugurada em 1854. Né? Só que foi lá em meados do século XX, com o processo de industrialização rolando aqui no nosso país e a instituição de governos mais democráticos, né, que houve uma busca pelo desenvolvimento político e econômico do nosso país. Né? As classes sociais também estavam ali ganhando uma cara nova, né? E aí o Brasil começa a focar na construção de estradas, né? E, claro, com a evolução do processo de investimento em estradas, as ferrovias vão ficando de lado, né? E a partir desse momento, nós vamos ter então as ferrovias crescendo a passos lentos e um processo de implementação cada vez maior de
rodovias. Vale lembrar que também lá, quando o processo de industrialização no Brasil se acelera, há uma necessidade de construção de rodovias e estradas, porque algumas das empresas que vêm para o nosso país são empresas de automóveis. Então é nítido que para um governo que recebe empresas de automóveis, há necessidade de construir estradas e rodovias. Afinal, uma Volkswagen, por exemplo, vai vender automóvel onde não tem estrada? Não. Né? Então é interessante você pensar nesse processo ali a partir do século XX com uma redução, digamos assim, do investimento nas ferrovias e uma elevação no investimento aí das rodovias no nosso país. Né? Essa redução de investimento em ferrovia dá para a gente perceber até hoje, né, porque poucas linhas de ferro são utilizadas para transporte, né, de mercadorias e também para transporte de pessoas. Né? Se você pegar a Europa, por exemplo, se assiste um filme europeu aí, uma das principais formas de deslocamento deles lá é através de trens. Né? Já no Brasil a gente não vê isso. Por quê? Porque foi uma escolha lá atrás em se preferir investir em rodovias do que investir em ferrovias. Né? Então o sistema rodoviário ele sofre hoje com uma infraestrutura problemática oferecida para a população, porque a gente sabe que a manutenção de uma rodovia é muito mais cara do que outras formas de transporte, por exemplo, e quem paga o pato muitas vezes é a própria população. Muitas estradas, muitas rodovias têm péssimas condições para o transporte, né? Desde não pavimentação, a não existência de fiscalização, pedágio extremamente caro, um exemplo aí é o Paraná, que tem um dos pedágios mais caros do país, né? E o Brasil ele vem sofrendo aí com muitas carências, né? São inúmeros os pontos negativos que apontam para a precariedade do nosso sistema público de transporte no nosso país, sobretudo no transporte terrestre, né? Posto que se a gente parar para analisar os problemas vão desde superlotação das nossas rodovias até insegurança e preços elevados aí na cobrança do pedágio. Quem já viajou aqui no Paraná sabe que o preço do pedágio está cada vez mais alto. E sem falar que se você viaja numa rodovia mal organizada, sem manutenção, você tem problemas inclusive aí com danos aos veículos, acidentes, enfim, a falta de fiscalização também leva aí a alguns problemas, como por exemplo assaltos, sequestros e aí por diante. Né? A falta de fiscalização é um problema. E tem que ser apontado quando a gente fala de transportes no nosso país, porque caminhões com carga superior àquela permitida trafegam tranquilamente, e isso danifica aí as rodovias, gera aí um impacto na construção dessas rodovias, e isso eleva aí o número de acidentes, porque a rodovia fica precarizada, e aí demora muito para se fazer essa manutenção, e claro, quem paga o pato aí é a população muitas vezes. Vale destacar também que o sistema ferroviário que nós temos no Brasil permite um transporte mais de cargas pesadas, né, do que outros transportes terrestres. Só que ele é pouco utilizado. Né? 20%, digamos assim, da utilização do transporte ferroviário, né, é muito pouco para um território como o do Brasil, né, que tem aí mais de 60% do seu transporte utilizando aí sistema de rodovias. Seria interessante se colocasse no Brasil um sistema multimodal. Aí você, transportes de longa distância, grandes quantidades, utiliza trem. Aí você precisa de uma flexibilidade, entrar dentro dos municípios, você utiliza caminhões. Né? Se trabalhar a geografia do país para que se utilize uma condição melhor, vamos colocar aqui ferrovias porque se enquadra melhor, vamos colocar aqui rodovias se enquadra melhor. Mas esse rio aqui pode ser utilizado, vamos instalar uma hidrovia. O que falta no Brasil é capacidade de leitura do território para implementação e investimento em meios de transporte mais adequados. Né? Um outro fator importante que a gente tem que refletir quando fala de transporte no Brasil é justamente essa necessidade de uma implantação de um novo sistema. Utilizar melhor os nossos rios, os nossos lagos, as nossas lagoas, né? Utilizar melhor a nossa grande costa marítima para a implantação de transportes aquáticos, que tem pouca representatividade, tem um total aí de aproximadamente 13% apenas dos nossos transportes utilizando aí sistemas aquáticos. Dentre os transportes aquáticos, aí a gente pode citar o fluvial, que utiliza rios, o lacustre, que utiliza lagoas, o marítimo, que é no mar. O transporte fluvial é o mais, digamos assim, frequente no nosso país.
Temos aproximadamente 16 hidrovias e 20 portos fluviais, sendo que esse tipo de transporte é mais utilizado lá na região norte, principalmente para o transporte de mercadorias, quanto para transporte de pessoas, né? Vale lembrar que existem muitos rios navegáveis no nosso país, só que muitos não são utilizados. Sem falar que nos últimos anos esses rios eles vêm sofrendo também com alguns processos de seca, assoreamento, e isso impede o deslocamento aí das embarcações. Mas no geral, os transportes no Brasil eles vêm demonstrando que, embora tenham crescido nas últimas décadas, nós temos um longo caminho ainda a ser trilhado, desde o processo de melhoria nas condições dos transportes, como também do uso potencial aí dos diferentes meios, né, que podem ser utilizados para a implementação de sistemas de transporte. O investimento nessa área, obviamente, ele depende de uma avaliação de potencial, né, para que ocorra uma diversificação no transporte, e isso é extremamente necessário, né? Isso vai influenciar não só na melhoria da economia, mas também na qualidade de vida para os cidadãos, né? Que isso facilita no deslocamento, né? Pode baratear o custo do investimento em rodovias que acabam sendo danificadas, e isso eleva o custo para a máquina pública, né? Vai facilitar a questão das importações, das exportações, né? E obviamente que isso depende não da população especificamente, mas principalmente de um governo que consiga fazer a leitura do seu território e consiga criar projetos que possam ser implantados visando uma melhoria na economia, na qualidade de vida da própria população e, obviamente, uma melhoria no próprio sistema econômico do nosso país. Eu espero que tenha ficado claro. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa o seu like e, se você quiser, obviamente, compartilhe. Valeu, um abraço.